Difusão Ribeirão Preto. A história da obra divina em Ribeirão Preto e na região metropolitana do município, no interior do estado de São Paulo, teve início na década de 1960. Nesse período é encaminhado à fé Katayas Miyahara, parente de um ministro cujo nome, segundo os pioneiros, era Tateyama. Ao chegar ao Brasil com a imigração japonesa, Miyahara passou a residir em um sítio próximo a Cravinhos, localizado a 25 quilômetros de Ribeirão Preto. Certo dia, Miyahara recebeu a visita de um jovem japonês que, apresentando-se como ministro da Igreja Messiânica Mundial, lhe falou sobre os ensinamentos de Meishu Sama. Após receber Jorei, Miyahara decidiu ir a São Paulo receber o Ohikari, voltando ao interior do estado com o objetivo de difundir a luz divina. Contam os primeiros membros que Miyahara visitava fazendas em sua carroça e oferecia Jorei aos moradores. Pela dificuldade que tinha em se expressar em português, procurava principalmente japoneses, como ocorreu em Jaboticabal, onde encaminhou o Sr. Yakio. Em maio de 1962, foram entronizadas as imagens da luz divina e de Meishu Sama no lar de Miyahara. E nessa mesma ocasião, 5 novos membros foram outorgados. Ainda nesse ano, mais precisamente em 20 de dezembro, foi outorgada à senhora Kiko Mizuta, que residia em Ribeirão Preto. Mizuta cedeu o lar para a difusão da fé messiânica e dessa forma formou-se o primeiro núcleo de Jorei do município, na Avenida da Saudade, 1896, no bairro Campos Elíseos. 2 anos depois, em 16 de setembro de 1964, foram encaminhados o Sr. Isamu Hashisaka e sua mãe, Shizuno Hashisaka. Eles foram outorgados no lar da família Miyahara por um jovem missionário de São Paulo. Isamu, que ficou conhecido pelos membros de Ribeirão Preto como Seu Chico, certa vez afirmou: "Amigo da nossa família, o Sr. Miyahara sempre vinha à nossa casa e falava da messiânica. Naquela época, se fazia fila na porta da casa dele para receber Jorei. O espaço ficou pequeno para tanta gente. Os membros se reuniram e decidimos alugar um local para criar uma casa de Jorei." Seu Miyahara era um responsável da igreja aqui em Ribeirão. O único que tinha altar era o Miyahara, né? Agora meu pai recebeu em 64. Minha avó tinha recebido antes. Como eu estava doente, eu sofria desmaio, e meu pai ficou preocupado, e a Miyahara que me outorgou, né? Em 1965, Miyahara ministrou Jorei para Rosa Gomes da Silva Cuiabano, que sofria de esquistossomose e estava desenganada pelos médicos, uma vez que os tratamentos nessa época eram precários. A neta de Rosa, que residia em São Paulo, havia conhecido o Jorei por intermédio de uma amiga e indicara à família que buscasse receber a luz divina, pois seria uma forma de ajudar a avó. Antônia Gomes de Aquino, filha de Rosa, que anos mais tarde se tornaria ministra da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, foi quem a levou até a casa de Katayas Miyahara. Ele passou a dar assistência religiosa na casa de Rosa, já que o deslocamento dela era muito difícil devido à enfermidade. Contava Antônia que a mãe, após alguns meses recebendo Jorei, ficou completamente curada. Em 1968, Rosa recebeu o Ohikari. Em abril do mesmo ano, a família Miyahara mudou-se para Ribeirão Preto, passando a morar na rua Marquês de Pombal, 1439, no bairro Campos Elíseos. Ainda em 1968, a primeira casa de Jorei passou a funcionar na rua 11 de agosto, no mesmo bairro. Não há registro do número do imóvel. Em 1970, Miyahara mudou-se com a família para São Paulo e a casa de Jorei foi transferida para um imóvel na rua Capitão Salomão, 1583, no bairro Campos Elíseos, onde funcionou até abril de 1975. Ainda em 1972, Rosa Gomes da Silva Cuiabano mudou-se para Brasília. Ela morava com a filha Antônia e o genro Eulálio Aquino, que era militar e fora transferido para o Distrito Federal. Em 1976, o casal e Senhora Rosa retornam para Ribeirão Preto
e em 15 de outubro tem a permissão de receber as imagens da Luz Divina e de Meixo Sama em seu lar. Na época, eles residiam na rua Primo Furquim, 120, no bairro Jardim Independência. Pouco depois, Antônia recebeu o título e qualificação sacerdotal de ministra assistente. Com a missão de expandir a obra divina na região de Ribeirão Preto, a ministra Antônia reuniu cerca de 20 membros que estavam dispersos após o fechamento da Casa de Llorei em 1975 e passou a promover atividades em seu lar. Membro outorgado em 20 de maio de 1978, Antônio Luiz Baldini assim recorda seu encaminhamento à fé. Eu conheci através de um membro de Santos. A Cláudia passava mal, né? Tinha um crise de bronquite, né? Aí apareceu o ministro novo, né? Ministro reverendo hoje, né? Ele falou para mim: você quer que eu ministre o jurê nela? Eu falei: o que é jurê? Jurê é uma oração que eu vou fazer para ela. Eu vou ministrar jurê durante 3 dias. Durante 3 dias, você não dá um remédio para ela. Eu falei: não, peraí, você vai matar minha filha. A hora que der crise, você me chama que eu estou do lado aí. E eu falei: ele não tomou remédio e ela ficou boa, né? Aí falou: a minha parte eu já fiz. Agora está na sua mão. Você vai lá, leva lá na casa da ministra Antônia. Ela fez a casa dela como se fosse uma igreja. Tinha um espaço grande assim, então tinha os banquinhos, cadeira. Ela abria as portas todos os dias e fazia o culto mensal como se fosse o culto no lar da casa dela. E todo mundo participava. Cheguei lá na ministra Antônia, falei assim: eu vim trazer a minha menina para receber jurê. Não é ela que precisa receber jurê, é você. Eu falei: eu não tenho nada. Ela falou: não, tem sim, você vai receber jurê. Aí eu comecei a receber jurê. Tivemos uma aula aqui, em Ribeirão, né? Aí a última aula era lá em La Sede Central. Na outra semana, nós fomos outorgados. Aí recebemos outorgado, só recebia lá na Sede Central. Começou a receber o Orricari em Rio Claro em 15 de dezembro de 1979. Foi a primeira outorga do ministro Pedro, que tornou-se mais tarde reverendo. A esposa começou a dedicar antes de mim, né? Que ela não saía da casa do ministro Antônio também. Depois que eu fui numa reunião buscar ela à noite, que eu cheguei de viagem, aí tinha uma reunião na casa do ministro Antônio. Eu, na época, tomava muito remédio. Depois desse dia que eu assisti essa reunião com o ministro Antônio, não tomei mais remédio. Em 1978, eu vim para Sertãozinho e comecei a participar em Ribeirão Preto. Em junho de 1979, a ministra Antônia fechou as portas da casa dela e abriu a casa de reunião na rua Patrocínio. Foi o melhor lugar que nós tivemos bastante membros, fizemos muito membro lá. Nós tínhamos 100 e poucos membros, lá foi para quase 1000 membros. Ficava fora da igreja, aquele monte de gente, assim, lotava lá. Na década de 1980, a expansão da Luz Divina e dos ensinamentos de Meixo Sama em Ribeirão Preto e cidades da região se desenvolveu a partir da dedicação sincera de muitos pioneiros. A cada milagre, uma nova história de vida era escrita e a prática do Llorei, fosse na igreja ou em atividades nos lares, foi a base do crescimento da família messiânica. Quando eu conheci o Llorei foi no final de 79. Lá em Olímpia só tinha 2 membros, era a Lurdinha e a Candinha. Através dela que eu conheci. E daí eu fui 3 dias em seguida receber Llorei. Aí nesses 3 dias eu comecei a perceber que as coisas estavam mudando. E aí eu comecei para São José do Rio Preto para receber as aulas. Só que em Mirassol, que era uma cidade entre Olímpia e São José do Rio Preto, lá tinha um culto, uma vez por mês, que era numa chácara de uma membro. A pessoa que fez a oração falou assim, perguntou para mim, né? Eu conversei com ela, falou assim, faz um pedido de graça.
Nesse pedido eu escrevi assim, que eu queria morar numa cidade que tivesse a igreja para mim poder dedicar, que eu gostaria de participar das coisas. Nesse pedido acho que levou 5 meses e eu realizei meu sonho. Aí chegou meu patrão, né, pegou e falou assim, que a gente, vou abrir uma empresa em Ribeirão Preto ou em Franca. E vieram em Ribeirão Preto, conseguiu uma casa linda, maravilhosa, né? E a igreja, onde que era? Eu morava na 11 de agosto e a igreja era na Patrocínio, quer dizer que era só subir e ir para a igreja. Eu conheci a igreja no ano de 1980 e foi através de uma amiga que nós trabalhávamos juntos, né? E ela sempre levava o livro de ensinamento e deixava sobre a mesa. E eu pedia para ela assim, se eu poderia ler. Aí comecei a ler o ensinamento, achava interessante, perguntava algumas coisas para ela e tal. Até que um dia ela me convidou para ir na igreja, né? Aí comecei a fazer as aulas, fazia com o seu Aquino, e no dia certo fomos nós de ônibus, né? A gente recebeu o Ricari em Rio Claro. E aí começamos, e a igreja como estava, né, assim, formando membros, né, e tudo, precisava de alguns responsáveis, né, para assim, encabeçar, né, as dedicações. Aí a ministra me falou, né, para eu começar a dedicar com jovens. Eu tornei membro em 83, logo em 84 eu vim para Ribeirão. Um ano só, eu estava muito recente, muito nova, sabe? Aí nossa igreja era no Campos Elíseos, né? E eu então comecei a frequentar lá, fazia um plantão de sábado das 11 às 4 da tarde e ministrava muito jorei também, sabe? Dava assistência religiosa. Bastante gente, principalmente 6 horas da tarde. Era uma oração maravilhosa, muito linda. Eu fazia questão das quarta-feiras participar. Eu dava muita assistência religiosa assim, em hospitais e nas casas das pessoas que não podiam sair, sabe? Isso eu fazia bastante mesmo. Todos os dias eu saía para dar assistência religiosa, todos os dias. E nós fazíamos reunião no lar naquele tempo. E nós, em vez de a gente fazer 30 reuniões no lar, todo dia uma, tinha dia que nós fazíamos 2. E muita gente recebia graça. Conheci a igreja em 1987, através do meu marido, que na época sofreu um acidente muito grave na estrada, né? Uma vizinha soube desse acidente e veio perguntar se a gente gostaria de receber uma oração. Aceitamos prontamente e ela ministrou pela primeira vez o jorei no meu marido. E a sensação que eu senti foi como se o jorei estava sendo ministrado para mim. No 3º dia, eu perguntei para ela, mas a senhora não vai ministrar para mim também? Aí ela ministrou, e aquele dia eu senti assim a luz de Deus mexendo. Ela se chama Fernanda Junqueira e ela ia todo dia. E sempre que eu a acompanhava no portão, eu perguntava com ansiedade, eu perguntava, amanhã você vem, né? E ela vinha mesmo, toda noite. Mas o caso dele era muito grave, que ele tinha quebrado várias partes do maxilar, várias costelas e o joelho ia ser operado, porque rompeu todos os ligamentos do joelho, né? E conforme ele ia recebendo o jorei, nas nossas idas ao hospital, o Dr. Scandiuzzi, né, que estava tratando dele, fazia as radiografias e ficava adiando a operação, porque ele achou que ele estava muito melhor. Quando fez 1 mês que ele estava recebendo jorei, o médico não tinha ainda optado pela operação. E ele ficou olhando vários minutos assim na radiografia, né? E virou para a gente e falou assim, eu não vou mais operar. Você vai daqui para frente só fazer uma fisioterapia. O seu joelho está totalmente recuperado, seus ligamentos. Todos os meses eu ia para Rio Claro, como eu fiquei responsável da secretaria, no dia do culto, eu trabalhava até de madrugada e a ministra Antônia fazia que o ônibus descesse, né, a 11 de agosto, para mim ir para Rio Claro.
Nunca deixei da minha dedicação. A gente era frequentador, mas fazia tudo, só não ministrava jorei. A gente vinha dedicar na limpeza, a gente encaminhava pessoas, a gente fazia reunião na casa da gente, mesmo como frequentador. Ia em cultos em Rio Claro, e nós recebemos o Ricardo lá na sede central. Até que chegou um dia que nós começamos a participar também em São Paulo. Como nós éramos responsáveis, né? Eu de jovens e a Olga de experiência de fé, e aí a ministra sempre empurrando a gente. Não, vai, né? E na época a gente ia na Iresp, né? Funcionava na Iresp. Reunia todo o estado de São Paulo, né? Os líderes de jovens, vamos dizer assim. Mas a gente tinha muito assim, participar do grupo de jovem, que até então era jovem. E a gente saía muito para fora da igreja, né? Por ser pequena, a gente participava muito nas casas das pessoas, nas casas dos membros. E isso que marcou muito, porque a gente fazia uma difusão fora, né? Bem fora, assim, da igreja, né? E depois, na época, a ministra Antônia me pediu para que se eu não queria ajudar Jardinópolis, crescer Jardinópolis, porque Jardinópolis tinha 2 ou 3 membros também. Eu tinha um carro Monza, e junto comigo eu convidava os jovens, era 4, 5 jovens que iam comigo no carro. A gente ministrava jorei nas pessoas, né, que iam lá, eu fui convidada, e depois a gente se reunia, cada um levava um pouco, ou a casa da família fazia alguma coisa, acabava virando uma festinha, e era muito gostoso, e isso assim, em várias cidades, né? Sertãozinho, Jabuticabal, né? Orlândia, todas as cidades pertinho daqui, né? A gente ia muito. No final da década de 1980, houve a necessidade de mudança da igreja para um local com instalações mais amplas. Assim, foi adquirido um terreno na Rua Princesa Isabel, 750, onde seria erguida a primeira sede própria. Meu marido foi o corretor. E ele vendeu aquele terreno, e ele era grande o terreno, não lembro quantos metros, mas ele é bem grande. Aí o Soaquino comprou o terreno lá, para construir a igreja lá na Princesa Isabel, né? Então, a construção foi muito legal, porque nós fazíamos atividades, né? Muitas atividades. Todos os membros colaboravam, né? De uma maneira ou de outra, ia lá dedicar no terreno. A ministra Antônia sempre orientando, vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, né? Na época, a gente tinha as festas juninas, tinha os bazares, né? O bazar lá na escola, e ela participava, ia junto e pegava nas coisas, pegava na vassoura, varria, ela participava de tudo, então acho que isso contagiava todo mundo, né? Ajudava de todas as maneiras, com a mão de obra, financeiramente, ajudava em tudo. A gente sempre fazia tudo, dava sempre à frente. Depois ainda eu fiz o telhadinho lá na frente, fiz o telhado onde tem a quebrana, nos armários. Eu fiz muita coisa lá de carpinteiro também. Teve a construtora, né? Na época era o ministro Levi, e sempre ali trabalhando, e a gente ali, né, sempre querendo dar palpite, né? Mas não, ficamos ali. Então, o que a gente conseguia fazer, a gente fazia, né? Era bastante amor, bastante carinho. Todos os membros, né, da região. Eu lembro quando inaugurou a igreja da Princesa Isabel, foi tão bonito. A gente... Nossa, foi uma festa, foi lindo, bonito mesmo. E lá era muito bom também. Dediquei bastante lá na igreja. A inauguração da Casa de Reunião foi realizada em 14 de dezembro de 1989, em cerimônia oficiada pelo reverendo Hidenari Hayashi, então responsável pela Igreja Regional de São Paulo, Iresp. Nessa data, a unidade já contava com 676 membros, incluindo famílias que residiam nas cidades de Sertãozinho, Jabuticabal e Dumont. Em 14 de novembro de 1994, a unidade foi elevada à condição de Casa de Difusão, em cerimônia oficiada pelos reverendos Mikio Takase e Pedro Partezan.
As instalações mais amplas para a difusão messiânica na cidade possibilitaram o fortalecimento de atividades como as aulas de Ikebana da Academia Sangetsu, que até então eram realizadas apenas na igreja em Rio Claro. Nós fazíamos Ikebana em Rio Claro. Então a gente juntava uma turminha, vamos, né? Juntava um carrinho. Eu lembro que a Elza, irmã do Flávio Kashizaki, tinha um fusquinha, né? A gente ia assistir a aula, e isso foi muito tempo. Aí quando já estávamos na Princesa Isabel, né? Foi aí que começou, né? Já academia, já teve alunos, já formaram professores, né? Em 1993, a Irene, que então morava com a ministra Antônia, fez prova para a professora e passou. E ela montou, né? Começou, acho que na época eram 100 pessoas, acho que tinha 5 turmas de 20 alunos cada. Tinha só a Olga. Aí a professora Ana também foi preparada, a professora Simone, para assumir as classes, né? Cheguei a ter uma infinidade de alunos. E naquela época, as flores vinham de São Paulo, então para cada turma vinha um tipo de flor. Nossa, eu passava em cima do caderno estudando direto, porque eu fazia para cada turma eu fazia uma aula. Na época, a gente não tinha vaso da fundação, tantos vasos como hoje tem, né? Nós fazíamos Ikebana em pirex, não tinha essa variedade de vasos que tinha, né, que tem hoje. Nossa, a gente promovia tudo, né? A gente participava daquela dedicação que era da festa junina. A gente fazia as Ikebanas da festa junina, fazia barraca para Ikebana, para fazer venda das Ikebanas. A gente tinha as vivências que eram bem grandes, as vivências do amigo, vivência do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. A gente promovia, vivência em todas as datas comemorativas, né? Fazia Ikebana na prefeitura, fazia Ikebana com as crianças num bairro longe. A gente fazia exposição, fazia muito Ikebana com as alunas, entendeu? Exposição, assim, pequenas exposições com as alunas. E dei aula também fora, numa clínica aqui em Ribeirão, que uma pessoa, uma médica, tinha um espaço e aí ofereceu. Na época era quando foi mudado para os módulos Sangetsu. Naquela época crescia muito o número de alunos, né? Vinha professor de fora, porque eu era professora assistente, não vinha para dar aula para a turma do Senshokai, do aprofundamento, vinham os professores de fora, né, de Rio Claro. Veio o professor Adriano, veio a professora Márcia, veio a professora Janete, veio a professora Sheila, até que eu formei como professora adjunta e aí assumi essas turmas do aprofundamento. Por volta dos anos 2000, a Casa de Difusão já contava com cerca de 2.000 membros que residiam em Ribeirão Preto e em mais de 20 municípios da região. Nos anos seguintes, contribuindo para a expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu-sama nessa extensa região, diversos ministros dedicaram em Ribeirão Preto. Em 2 de dezembro de 2020, foi concretizada a aquisição pela Igreja de um imóvel maior e de fácil acesso na Rua Barão do Amazonas, 1306, no centro de Ribeirão Preto, para instalar uma nova sede para a unidade religiosa. Desde então, com o coração pleno de gratidão a Meishu-sama, mestre e sentido maior de suas vidas e dedicação, a família messiânica acompanhou com grande expectativa a chegada do grande momento, a permissão de ver inaugurada as novas instalações da obra divina na cidade. É difícil, né, de falar. Porque Jorei, a gente só realmente vê o significado quando você vivencia. Às vezes eu até me questiono, sabe, com o Meishu-sama, falo, Meishu-sama, será que eu estou realmente à altura de tudo que eu recebo, de todas as bênçãos e proteções que eu recebo? Então eu acho que Jorei para mim é tudo. Se eu não tiver Jorei, parece que eu não consigo viver mais. Essa é a minha visão, né? Eu tenho Meishu-sama como salvador. Eu não era para ter filhos. Meus filhos vieram por graça de Meishu-sama.
minha esposa, só tinha ovulação uma vez por ano. Então, meus 2 filhos vieram através de graça, o Adriano e a Juliana. Eu não me vejo sem menstruação, de jeito nenhum. Sabe, eu não consigo. Às vezes eu falo assim, às vezes dá uns 5 minutos assim, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Mas eu falo, e aí? E se Meixo Sama pensar isso de mim, como é que eu faço, né? Então é isso. A minha vida sem Meixo Sama, a vida da minha família, da minha mãe está com 92 anos. Não esqueceu do Jorei, que nem a ministra Helena estava falando agora, que a mãe dela ministra Jorei com Rosário. A minha mãe também. Ela ministra Jorei, você fala de Meixo Sama, ela olha para o quadro dele. Sabe, então, não tem nem como pensar isso. Então, o Meixo Sama é a vida da gente, né? É o caminho que a gente segue e eu peço permissão para nunca ele me deixar. Não, nunca me deixar mesmo, não me dar gelo, nada. Ele sempre, como fala, aceitar minhas pequenas dedicações. Tem que pôr em prática o ensinamento, é muito importante, porque só ali que você vai ver que realmente Deus quer transmitir através, né, de Meixo Sama, porque o nosso Pai maior, né, Deus, utiliza sempre alguém, e nessa casa que nós estamos hoje, né, ele utilizou Meixo Sama. E Meixo Sama, que ele foi escolhido por Deus, né, para essa grande obra. Então nós temos que, se fomos escolhidos, tivemos a permissão, né, de receber o Ricardo, aproveitar isso aí e também ver qual a tua missão dentro dessa sua escolha também. Vai ser uma nova fase, sabe? Até mesmo pra gente. Eu estou engatinhando ainda, né, na fé. Eu acho que agora a gente vai aprender mesmo a ser messiânico, sabe? Porque com um prédio dele, com uma estrutura dessa, né? E se Deus quiser, com bastante frequência, frequentadores, nós vamos estourar a boca do balão. Enfim, o grande momento chegou. 24 de maio de 2025. Cerca de 65 anos de difusão da Igreja nas cidades da região de Ribeirão Preto. Longa trajetória tecida a partir da história de muitas pessoas que encontraram luz e força no Jorei e nos ensinamentos de Meixo Sama. Hoje, renovados em sua fé e sentimento, dando voz à memória e ao legado de seus pioneiros, os messiânicos da difusão Ribeirão Preto se empenham na obra divina.